Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Como é bom a gente se encontrar toda semana aqui através da TV Manaim, canal 126, Sistema RO da Embratel, também pelo canal 85 da Sky Livre. E se você está nos acompanhando pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, já sabe, curta, comente e compartilhe. É muito importante você fazer isso e eu sei que você, que é jovem e juventude, tá aqui, você sabe fazer isso muito bem. Então aproveita, faz agora, vai lá, curta, faça um comentário. O seu comentário ele é muito interessante, você sabe disso, para que esse conteúdo ele seja oferecido pela plataforma. O YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai apresentar, oferecer para outros jovens que, como você, estão em busca de conhecer melhor acerca das coisas de Deus, daquilo que são os ensinamentos da palavra de Deus, daquilo que a gente aprende e aprende muito nesse programa. Então vamos lá, você está vendo agora quem são os convidados que estão presentes hoje a essa edição do programa. Eu vou começar cumprimentando o pastor Aníbal Neri. Deus abençoe, paz do Senhor, que bom recebê-lo aqui. A paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor aos jovens que estão aqui presentes, a você que nos ouve também, nos acompanha nessa hora. A paz do Senhor a todos. Amém. A minha colega Nínive, que está hoje aqui nos ajudando na condução do programa. Nínive, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Aníbal, os jovens aqui, meus colegas e também você jovem que está nos assistindo, participando conosco deste programa. Hoje, pastor Josias, nós temos um tema muito especial. E aí mais um motivo para você que está nos assistindo compartilhar o link desse programa com algum jovem que você sabe que está passando um momento difícil, um momento de tristeza. Já lembrou aí de alguém? Então compartilha esse link, porque hoje o nosso tema é a alegria do Senhor na vida do jovem. Que coisa boa. E os jovens que temos aqui, Nínive, são de onde? Hoje nós temos, pastor Josias, jovens de Vitória, da região de Vitória, de Vila Velha e também de Santa Maria de Jetibá. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Santa Maria de Jetibá fica onde? Aqui no estado do Espírito Santo? Fica aqui no estado do Espírito Norte Santo ou Sul? também. Norte ou Sul, Mateus? Centro. Centro do estado, né? Mas fica mais ao norte, mais para o sul aqui. Eu sou de fora, então eu posso fazer essa pergunta. E quem está em casa também, muitos são de fora, para a gente ficar sabendo onde fica Santa Maria de Jetibá. Mas vai lá, Nínive, pode tocar o barco. Muito bem, nós vamos começar hoje, pastor. Tem muitas perguntas aqui interessantes, inclusive que envolvem os temas que nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical. Quem vai começar aqui com a primeira pergunta é a Isadora. Pode se apresentar, Isadora, fazer sua pergunta. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos. Eu me chamo Isadora. Eu estou junto com o Ministério do Pastor Eduardo Rosetti na Igreja de Maria Ortiz 1. E a minha pergunta... Maria Ortiz 1, que fica em? Vitória. Vitória, muito bom. A gente sempre faz questão de falar, porque quem está lá em casa, às vezes, nós temos gente que nos assiste do mundo inteiro. Então, para o pessoal ter essa referência é importante. Mas pode seguir. Falando sobre o tema, né, a alegria, a gente pode dizer que a alegria é um estado momentâneo, né, que ele não é o tempo todo. E aí a pergunta é, como cultivar esse sentimento de alegria enquanto servos do Senhor diante das dificuldades que se levantam nas nossas vidas? E aí, Aníbal? Muito bem. Bom, primeiro nós precisamos lembrar, pastor Josias e jovens e aqueles que nos ouvem, que a alegria do Senhor é muito diferente da alegria do mundo. A alegria do Senhor, ela é um fruto do Espírito, né? Então, quando nós olhamos a palavra em Gálatas, nós vamos ver dos frutos do Espírito, alegria ou gozo, né, em algumas traduções da Bíblia, mas é um fruto do Espírito. Então, se é um fruto do Espírito, a preservação desta alegria está ligada à sua comunhão com o Senhor, à sua relação com Deus. Mas eu queria também, Isadora, aqui respondendo a sua pergunta, lembrar da esperança que está no Senhor quando nós temos esta alegria. Porque a palavra diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então o Senhor está falando de alegria, está falando de paciência e perseverança. Veja que o Senhor está aqui dizendo
o Senhor está dizendo que nós vivemos nesta esperança, porque esta alegria, ela habita em nosso coração. E que Glória a alegria é Deus. essa? Que o fruto do Espírito proporciona. É a alegria da salvação. É a alegria que vem da parte do Senhor. É a alegria que vem da eternidade. É interessante, Aníbal, e corroborando com isso que você está falando, que desde a experiência da salvação, que a Bíblia define, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, É dom é de Deus. dom de Deus. Então, a partir daí, a gente começa a ver a alegria do Senhor, o temor do Senhor, a esperança no Senhor. Quer dizer, você tem uma série de experiências que o homem passa a viver, frutos da salvação, frutos do encontro com Jesus, da revelação de Jesus. Vamos entrar então aqui no outro assunto, já que você falou aí, continuando na alegria do Senhor. Mas veja bem, quando você falou de graça, a palavra alegria, interessante isso, no grego, ela tem origem de uma palavra que se chama chara, e a alegria é charis, que é graça. Então vejam, o que o Senhor... E no hebraico, ela é ligada à palavra união ou unificar. Então veja que o Senhor, ele traz uma palavra que ela não é comum, não é uma alegria mundana, não é uma alegria momentânea, como você falou. E preservar esta alegria não é preservar um sentimento, porque não é um sentimento, é uma operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Está respondido? Amém. Respondido? Respondido, pastor. Obrigada. Amém. Vamos lá, então, Nínive. Vamos. Quem mais? Temos agora, pastor, um jovem que vai fazer uma pergunta também, o Caio. Pai do Senhor Jesus, pastores aqui presentes, os jovens também, e aqueles irmãos que nos assistem. Meu nome é Caio, sou da Igreja da Praia do Canto, a igreja onde o pastor André e o pastor Júlio eles se encontram, na região de Vitória, né? Vitória, isso. A minha pergunta é até um pouco o que o pastor estava falando, sobre a felicidade do Senhor, a diferença dela. Qual é a diferença dessa felicidade que nós temos na presença do Senhor para a felicidade que o mundo oferece? E como essa felicidade ela se manifesta na vida do jovem que está na presença do Senhor, mas também na vida daquele jovem que esteve na presença do Senhor, mas por algum motivo se afastou e hoje se encontra fora da presença do Senhor? Muito boa pergunta, Caio. Olha, a diferença ela é enorme, porque a alegria do Senhor, né, pastor Josias, ela vem, como nós falamos, da eternidade, é um fruto do Espírito. Mas se você olhar o texto, por exemplo, da palavra do Senhor, lá em Romanos, na carta aos Romanos, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então veja uma coisa, se nós aqui formos analisar a questão da alegria, ela está sempre ligada à comida, a se alimentar. Não é? Se eu quero me alegrar com o pastor Josias e quero, compartilhar com ele um momento, dizer assim, vamos lá em casa, nós vamos almoçar, nós vamos jantar, nós vamos tomar um café, não é? Então, mas a palavra do Senhor, ela faz essa separação aqui. Ela diz assim, o reino do Senhor, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então vejam que o Senhor aqui está fazendo uma separação daquilo que é a alegria do mundo e a alegria do Senhor. Então o Senhor está falando de paz, está falando de justiça, que é salvação no Senhor, e a alegria do Espírito Santo. Então, vejam, se nós pegarmos aqui a alegria que o Senhor colocou no coração, por exemplo, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e a palavra diz que o coração deles ardia, o Senhor transformou aquela tristeza, transformou aquele sentimento que eles estavam, da perda do Senhor Jesus, colocando uma grande alegria no coração deles, quando o Senhor estava falando com eles da palavra. Então, esta bênção, o Senhor ele tem para o jovem, ele tem para você, Caio, tem para cada um que nos ouve também, porque é uma alegria totalmente diferente do mundo. Nós podemos e devemos, e o pastor Josias, se me convidar para ir à casa dele tomar um café, almoçar com ele, eu vou com toda alegria, mas a alegria não é essa.
A alegria do Senhor é outra. Pronto. A alegria do Senhor é a comunhão. Já aproveitando aqui que nós estamos no ar, já está convidado. Maravilha. Considerando aí. E eu receberei com muito prazer. Mas eu queria chamar a atenção, Aníbal, para um aspecto que o Caio colocou, porque ele usou uma expressão, e aqui a gente entra na questão até um pouco mais filosófica da coisa, ele usou a expressão felicidade. A compreensão que eu tenho é que a felicidade é um estado mais contínuo e a alegria ela vem em decorrência de um estado de felicidade. Quer dizer, a alegria é mais pontual, são momentos que você vive. E a experiência da alegria do Senhor é exatamente em função de um estado de felicidade que o servo tem continuamente. Então, para que a gente possa entender isso. Né? Não é circunstancial. Não. Né? E aí, nessa felicidade, a gente tem as bem-aventuranças, o bem-aventurado, feliz, muito feliz, né? Que recentemente a gente tem abordado bastante no livro de Apocalipse. Grande alegria, o é uma Senhor grande, fala lá de... Exatamente, é uma experiência Davi, contínua, né? Davi teve grande alegria no Senhor. Isso. Paulo fala, regozijai-vos. E digo novamente, ele diz, regozijai-vos no Senhor. Então ele repete isso, é uma alegria muito grande. É algo contínuo na vida do crente, na vida do jovem. Exatamente. Essa é uma experiência também. E é interessante, eu já até trouxe essa experiência num outro episódio, não é, aqui desse programa. Eu vou resumir bastante isso aí, mas foi algo que eu vivi, né, de ver claramente num dia de festa, num dia festivo de uma festa do mundo, em que eu voltava de uma vigília de pastores no Manaim, e eu, no caminho de casa, eu estava numa direção e essas pessoas voltando dessa festa. E eu vinha cantando dentro do carro. Não é algo muito recomendável me ouvir cantar, mas eu vinha sozinho. Olha, pela voz, eu acho que deve cantar bem. A voz dele é boa, né? Eu vinha cantando dentro do carro e, ao mesmo tempo, eu via as feições das pessoas que vinham no sentido contrário, voltando daquela festa. E eu não consegui ver ninguém alegre. Ninguém. É como se eles saíssem de um clima fantasioso, de alegria frágil, de alegria superficial e voltasse a uma realidade de vida que as feições eram feições de tristeza, de cansaço, de amanhã começa tudo outra vez, de derrota, enquanto que eu vinha de uma festa espiritual onde a alegria era contínua. Então, quantos de vocês estão aqui, quantos de você que está em casa, estão em casa, já não voltaram da igreja cantarolando o louvor que cantou na igreja? Você chega em casa cantando, assoviando, sei lá, o louvor. Por quê? Porque a alegria do Senhor, permanece, né? Ela permanece, ela se reflete. No dia seguinte você vai para o trabalho e você vê ali a diferença entre quem não tem essa alegria e quem tem essa alegria. Porque a alegria do Senhor é assim, ela repercute, ela inclusive reflete-se na igreja, no sentido de que a igreja ela reverbera, ela transmite essa alegria na nossa vida, no nosso testemunho do dia a dia. Essa alegria está relacionada à salvação. É isso mesmo. É a salvação. Perfeito. Eu queria até aproveitar aqui, se vocês me permitirem, ler um texto da palavra. Mantive ele aqui aberto, aguardando para ler, sobre a alegria, que fala em Isaías 61, verso 10, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrara no meu Deus. Veja, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Então veja que a alegria aqui é a alegria da salvação. Glória a Deus. A alegria da salvação, a minha alma se alegra. Então não é uma alegria como você citou aí desses jovens voltando de uma festa. Não é esta alegria que o Senhor está falando aqui. É a alegria que toca a alma, é a alegria que permanece, é a alegria que te faz louvar, é a alegria que nós carregamos no Senhor
porque foi Ele que colocou no nosso coração. Não é uma alegria Glória a Deus. que depende dos nossos sentimentos, né? E considerando o que você colocou aqui, você tem a figura do noivo na noiva, ou seja, uma Sim. alegria que se projeta para a eternidade. Exatamente. Arrebatamento e eternidade. Muito bem. Falar de noivo e noiva, os jovens acabam... Aí eles ficam alegres. Eles ficam alegres. Ficam mais alegres ainda. Muito bem. Bom, gente, a gente tem aqui, você já viu no estúdio, a participação dos nossos jovens, mas a gente tem a participação também de jovens que estão longe daqui de onde nós estamos. Para nós é sempre uma alegria, para usar a expressão que hoje está em alta aqui nesse programa, receber a participação desses jovens, e a gente vai trazer também uma participação que vem do exterior, do Canadá. Deixa eu falar para essa câmera aqui. Isso aí. Quem vai trazer a sua experiência agora é a nossa irmã Rebeca Lima. Ela é da igreja de Ottawa, no Canadá. E ela vai falar sobre a experiência dela com a alegria do Senhor. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Servir ao Senhor enquanto jovem é uma grande bênção. Nós temos vários exemplos na Bíblia, mas o meu favorito foi a parábola do jovem rico. Em Mateus 19, versos 16 a 30, aprendemos sobre o jovem que obedecia os mandamentos. Mas quando ele perguntou a Jesus o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro nos céus. Venha e siga-me. Quando o jovem ouviu isso, ele afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Mas nós jovens que servimos ao Senhor e temos uma experiência com Ele, soubemos que a escolha melhor era para deixar as coisas do mundo e as riquezas dele para trás, seguir a Jesus e conhecer a verdadeira alegria de estar na presença de Deus, a alegria eterna. Soubemos que nós temos o maior presente e que Ele vai cuidar do nosso futuro como jovens. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Rebeca, por sua participação. Então, Aníbal, como você comenta essa palavra que a Rebeca nos trouxe? A Rebeca trouxe uma palavra aí interessante, que fala de um jovem também, não é? Que ela percebe aí que este jovem, ele resistiu a uma proposta do Senhor, ele estava apegado aos seus bens. Enquanto nós estávamos ouvindo a Rebeca, eu me lembrei de um texto aqui em Eclesiastes, deixar para você, Rebeca, e para cada um dos jovens e aqueles que estão nos ouvindo, que ele fala de coisa muito explicativa até para esta situação daquele jovem. Porque diz assim: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Depois diz assim, do riso disse, está doido. Olha que coisa, hein? Então, a alegria daquele jovem sobre os bens, ele estava sendo provado nesta alegria. E o Senhor aqui diz, do riso disse, está doido, e da alegria, que te serve esta? Então veja, a alegria nossa não está nos bens, não está naquilo que é material, naquilo que é humano, apenas nos projetos humanos. Naturalmente que nos alegramos com respostas do Senhor, com vitórias, com a formatura de um jovem, né? A constituição de um lar. Então tudo isso alegra, mas a alegria do Senhor, na alegria do Senhor nós somos provados. Nós somos provados. Que riso é esse? Está doido? Né? Então o Senhor quer dizer, alegria não é esta, alegria é a alegria do Senhor. E aquele jovem, naturalmente, que está claro aí pela palavra que a Rebeca trouxe, ele se confundiu, ele não entendeu o projeto do Senhor. Prova por prova, na alegria, eu fico imaginando a alegria de Abraão ao ter um filho na velhice, e o Senhor provou a alegria dele no momento que pediu que ele oferecesse o seu filho. Exatamente. E na prova ele foi vencedor, exatamente por entender que a alegria maior era a alegria da obediência, era a alegria da fé, era a alegria da experiência dele com o Senhor. Se o Senhor concedeu aquela vitória,
concederia outras ainda maiores, certamente. Amém. Nínive, como é que estão os nossos jovens, a participação dos nossos jovens? Vamos lá, pastor. Agora tem mais uma pergunta, mas antes de entrar nessa pergunta, eu queria falar também sobre o comentário da Rebeca, porque é muito importante para nós sabermos diferenciar essa alegria, né? Enquanto o pastor Aníbal estava aqui falando, dando uma palavra, eu estava me lembrando do trabalho que nós temos, do Evangelho Sem Fronteiras, da evangelização, que é algo muito importante na vida do jovem. Então, para anunciar essa alegria que nós vivemos, nós precisamos saber explicar, né, a diferença entre a alegria que o Senhor nos proporciona da alegria do mundo, né? É muito importante, então, hoje a gente ter esse tema aqui, saber fazer essa diferença, até para saber como nós vamos abordar, né, nesse trabalho de evangelização. Mas agora nós vamos continuar com o Caio, que tem mais uma pergunta ainda. Tem mais uma pergunta, pastor. Até envolve um pouco o que o pastor Josias estava falando, da experiência dele, né? Como que a alegria do Senhor ela se manifesta no louvor e na adoração do jovem que está na casa do Senhor? Pois, em paralelo a isso, temos o que o pastor Josias falou, né? Hoje em dia nós vemos muitos jovens que estão tristes, têm a ausência dessa alegria, jovens que por muitas vezes estiveram conosco e por algum motivo hoje não estão, ou até mesmo tem jovens que nem tiveram a experiência com o Senhor. Então, como que essa alegria é importante para nós, a alegria do Senhor na nossa vida? Olha, Caio, esta alegria, ela naturalmente que ela é a alegria da salvação. Então, é resultado de uma operação do Senhor na nossa vida. Então, permanecer com essa alegria significa você permanecer com a salvação, você permanecer batizado com o Espírito Santo, você permanecer na presença do Senhor. Porque a alegria, que o pastor Josias até contou a experiência, ele vinha de uma vigília cantando louvores ao Senhor e continua cantando até hoje, não é? E que o Senhor nos preserve de continuarmos cantando ao Senhor até o final dos nossos dias. Esta alegria é necessário que ela permaneça em nosso coração. Mas você falou de louvor e há um salmo que diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Salvação. Justiça aqui é salvação. É o homem justificado. Mas a palavra também, Caio, ela diz assim: se está alguém entre vós aflito, ore. Se está alguém alegre, cante louvores a Deus. Então, o louvor ao Senhor é esta alegria que se expressa através da alma remida. Então, isso vem da operação do Senhor, como nós falamos, e é importante que cada jovem, inclusive que está nos ouvindo, né, ele permaneça nesta alegria ou busque esta alegria, porque esta alegria ela não tem relação nenhuma com a alegria que o mundo vive, com a alegria dos festejos humanos, não tem relação nenhuma. É outra alegria, é uma bênção que Deus ele tem para colocar no seu coração. Amém? Amém. Respondido? Respondido. O Caio fez 2 perguntas, ele é curioso, hein? Muito bom. Mas vamos lá. Bom, gente, sempre nós já estamos caminhando para o final dessa edição. Sempre, nesse momento, a gente pede a um pastor que grave uma mensagem. E eu vou convidar você a estar atento a essa palavra que vai ser trazida. Nós temos a participação de diversos pastores, inclusive de fora do Brasil. E hoje a participação vem da igreja em Everett. É o pastor Alessandro Afonso, que é da igreja em Everett, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele vai trazer uma palavra para nós hoje sobre esse tema, tá bom? Vamos ver? Fala, pastor! A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus aos nossos jovens. Um privilégio poder estar participando deste programa e assim tendo a oportunidade de abordar esse tema tão pertinente na vida do jovem, que está relacionado acerca da alegria do servo em servir ao Senhor. Existe um texto na palavra de Deus, Salmos número 100, verso 2, a parte A do verso, que nos diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. O jovem, quando ele tem uma experiência de salvação na presença do Senhor,
A primeira coisa que acontece com esse jovem é que o Espírito Santo de Deus acrescenta dentro do seu coração o desejo de estar servindo ao Senhor. E o jovem então começa a viver essa experiência gloriosa de servir a Deus. Mas servir a Deus não por uma obrigação, não por uma imposição humana, mas servir a Deus com gratidão no seu coração, em reconhecimento a tudo aquilo que Deus tem operado a favor da sua vida. Então fica aqui uma palavra de incentivo espiritual aos nossos jovens. Continue servindo ao Senhor, continue amando ao Senhor, continue realizando a obra do Senhor, na certeza de que todo trabalho que é realizado para o Senhor fica registrado na eternidade e Deus, no seu tempo, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos abundantes sobre a nossa vida, porque o nosso trabalho, o nosso serviço não é vão no Senhor. Servir ao Senhor com alegria. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Alessandro, pela sua participação. Glória a Jesus, um grande abraço aos irmãos da América do Norte, aos irmãos aí do estado de Massachusetts, né? Temos várias igrejas aí, tivemos a oportunidade de visitar aí as igrejas, estar com os irmãos. Grande abraço para todos vocês. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, então, desse programa. Lembrando para todos que estão nos assistindo que nós temos feito, nesse novo formato, 2 programas no mesmo tema. Então, na semana que vem, a gente vai complementar esse tema sobre a alegria do Senhor na vida do jovem. Você já é o nosso convidado para assistir a edição que vem do programa. E se por algum motivo perdeu alguma edição anterior, vai lá no nosso canal no YouTube, acessa lá, Os Dias da Minha Mocidade, coloca na lupinha lá dentro do canal e você vai encontrar os programas, os temas são maravilhosos para jovens. Aníbal, obrigado pela sua participação. Se Deus quiser, semana que vem a gente está junto de novo. Eu que agradeço. Eu só senti falta aqui dele falar que nós somos também jovens. Mas ele não falou. Né? Vamos ver se num outro ele fala. Nós somos jovens. Interessante que o jovem... Às vezes, quando a gente recebe um pastor aqui do cabelo branco, eu faço questão de dizer jovem pastor, mas você é jovem, todo mundo está vendo. Não, mas eu já uso aquelas vaguinhas de idoso. Tá certo. Mas muito obrigado, né? Foi muito bom. Paz do Senhor, um abraço a todos. A paz do Senhor àqueles que estão nos ouvindo também. Amém. Nínive, não vou errar. Paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Aníbal, os jovens que estão aqui conosco, também você que nos assiste. Quero aqui também mandar um abraço para os meus amigos que participam da construção desse programa, os jovens roteiristas Karina, Raíssa, Rafael e Tailson. Orem por nós, por este trabalho. E também quero deixar aqui um convite a você que nos assiste, que tem vontade de participar presencialmente do programa e tem condição, às vezes mora um pouco mais longe, mas os jovens conseguem combinar com o pastor, né? Converse com seu pastor, manda uma mensagem no Instagram ou no próprio comentário aqui no YouTube. Fale conosco se você tem interesse de participar presencialmente nesse programa, para que nós possamos providenciar isso. É sempre uma bênção ter jovens de outras cidades, outros estados participando aqui com a gente presencialmente. É muito bom isso aí. Aos jovens, a paz do Senhor. Amém. Uma alegria ter vocês conosco aqui e a gente continua com esse tema, tá bom? Amém. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição desse programa, Os Dias da Minha Mocidade, convidando você mais uma vez para curtir, comentar e compartilhar se você está assistindo pelo YouTube e a estar conosco na próxima edição. Deus abençoe. A paz do Senhor.